Boa noite a todos. É com muita satisfação que estamos mais uma vez, todos nós aqui reunidos na nossa Casa da Esperança para a realização da doutrinária. E vamos iniciar levando o nosso pensamento, buscando sintonia com os mensageiros espirituais, para que eles possam nos trazer paz e tranquilidade em nossos corações. Rogamos a Jesus que esteja presente sempre em nossa vida, iluminando os nossos caminhos, nos fazendo perceber cada vez mais a necessidade de termos o Teu Evangelho, de termos as lições do Cristo como guia para a nossa vida, como elemento fundamental para nos fazer trilhar a busca constante dos nossos objetivos, fazendo com que cada vez mais possamos estar em direção, construir a nossa vida em direção do nosso desenvolvimento espiritual. Que Jesus possa nos abençoar, envolver sempre em Tua paz, em Tua luz, em Teu amor. Que assim seja. Vamos para a leitura do Evangelho desta noite. Capítulo 7. Bem-aventurados os pobres de espírito, quem se elevar será rebaixado. Naquela hora, chegaram-se a Jesus os seus discípulos, dizendo: Quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando o menino, o pôs no meio deles e disse: Na verdade vos digo que se não fizerdes como meninos, não entrareis no reino dos céus. Todo aquele, pois, que se humilhar e se fizer pequeno como esse menino, esse será o maior no reino dos céus. E o que receber em meu nome um menino como este, a mim é que recebe. Mateus capítulo 18, versículos 1 a 5. Então se chegou a ele a mãe dos filhos de Zebedeu, com seus filhos, adorando-o e pedindo-lhe alguma coisa. Ele lhes disse: Que quereis? Respondeu ela: Dize a esses meus 2 filhos que se assentem no teu reino, um à tua direita e outro à tua esquerda. E respondendo Jesus disse: Não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu hei de beber? Disseram-lhe eles: Podemos. Ele lhes disse: É verdade que haveis de beber o meu cálice, mas pelo que toca a teres assento à minha direita ou à minha esquerda, não me pertence conceder-vos, mas isto é para aqueles a quem meu Pai o tem preparado. E quando os 10 ouviram isso, indignaram-se contra os 2 irmãos. Mas Jesus os chamou a si e lhes disse: Sabeis que os princípios das nações dominam seus vassalos, e que os maiores exercitam sobre eles o seu poder. Não será assim entre vós, mas aquele que quiser ser o maior, este seja o vosso servidor. E que entre vós quiser ser o primeiro, seja o vosso escravo. Assim como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em redenção de muitos. Mateus capítulo 20, versículo 20 e 28. Fica isso para a nossa reflexão. E hoje, na nossa doutrinária, vamos ter o prazer de contar com a presença de Jair Coutinho, que vai nos trazer a sua mensagem para a reflexão nossa desta noite. Seja bem-vindo, Jair. Boa noite a todos. Que Deus, na sua infinita misericórdia, nos cubra de bênção e luz. E que os bons amigos espirituais possam nos assistir nesse instante muito importante na nossa vida. Dando início a esse trabalho, um trabalho virtual, uma tarefa remota, eu posso fazer um exercício de memória de quando fazíamos os trabalhos presenciais ainda na Casa da Esperança. Posso ver na primeira fila Mônica, amada e querida companheira. Vejo Sérgio Transilo, que normalmente senta entre a segunda e a terceira fila do lado direito do salão. Mas hoje ele senta na primeira fila, porque ele faz a apresentação do trabalho. Vejo ao lado, ainda na primeira fila, Joelena. Vejo entre a quarta e a quinta fila, do lado esquerdo do salão, vejo Isaac e Cássia. Mais atrás vejo Ismael. Vejo Kátia entre a segunda e a terceira fila, do lado direito do salão, na sua atividade das anotações, fazendo as observações que ela acha necessária. Vejo lá atrás, ao fundo do salão, Dalva França.
é o seu lugar predileto. Veja ao seu lado, um pouco mais adiante, Eliezer, como guardião do acesso ao ambiente. Vejo Valdete, vejo Valéria, vejo Cláudia, e como é um dia festivo, a gente conta com a presença de Geraldo. Vejo Amália no seu jeito irrequieto, vejo adentrando o salão Itamar. Naquela sequência vem Aline, vem Arthur, vem Pedro e vem João. Vejo Rejane e vejo Mozão junto com ela. E vejo Conceição, querida amiga, lutando para domar o sono. Eu vejo a todos, eu enxergo a todos. Está tudo na minha memória e no meu coração. Mas eu não posso me alongar nesse exercício de memória. Então vamos adentrar ao nosso trabalho de hoje. Vamos tentar fazer algumas reflexões sobre os nossos natais e os natais de Jesus. Trago para início da nossa reflexão um verso declamado pelo mestre de capoeira, o mestre João Pequeno, instrutor de capoeira Angola. Eu sou como a fruta madura que cai da árvore lentamente, e quando cai, espalha a semente, que cai na terra para virar árvore novamente. O objetivo desse verso é mostrar que a ideia da continuidade da vida se encontra implícita ou explicitamente e nas mais diversas culturas. E a gente pode trazer, a partir daí, os ensinamentos que nos proporciona o momento presente, esse momento que estamos vivenciando. Vivemos um momento muito importante na jornada do espírito imortal em aprendizado na Terra. Sobretudo para nós, os espíritas, é dada a oportunidade de confrontar o nosso discurso com a vivência prática. É hora de mostrar o que verdadeiramente aprendemos e o que verdadeiramente cremos. Nos oportuniza experimentar o modus operandi dos espíritos desencarnados, quando fomos impulsionados ao trabalho remoto. Esse é um exercício. Os espíritos desencarnados trabalham ou promovem as suas atividades na Terra de forma remota. Usa aparelhos mediúnicos. Uma intimidade inigualável com a morte vivenciamos. Falamos e pensamos como nunca. É o nosso assunto predileto no momento. O exercício do desapego com o distanciamento que nos é exigido. Somos obrigados a nos isolar. Somos levados a valorizar pequenos aspectos da vida que não dávamos a atenção devida. É um abraço ali, um aperto de mão acolá. É a presença, é o olhar daquele amigo querido ou daquela pessoa com a qual vivenciamos, seja no ambiente social, no ambiente da casa religiosa, no ambiente de trabalho. A saudade nos machuca. A gente vivencia e experimenta a saudade nesse momento. Eu cheguei a brincar num diálogo com Isaac, que eu disse para ele que corríamos o perigo de sobrevivermos ao vírus e ser vitimado pela saudade. E aí, a forma que temos de aliviar essa saudade é usando a tecnologia, a telecomunicação, e aí a gente vê como vê os espíritos, vê sem poder tocar,
vê sem poder pegar. Isso exige de nós um exercício de fé verdadeira. E a oração, nesse instante, nunca foi tão praticada. Buscamos, são grupos de oração, de intercessão, pedidos, orações todos os instantes. Esse é um exercício fantástico, uma oportunidade única. E o que mais nos assusta nesse momento? A possibilidade de morrer já. Porque é uma possibilidade concreta, a iminência da morte. Mas o que pode nos aliviar nesse instante são os fundamentos da doutrina espírita. E isso a gente traz numa frase de Kardec: nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre, tal é a lei. E a gente pode perceber que quando falamos em Natal, quase sempre nos referimos ao nascimento de Jesus, comemorado no dia 25 do mês de dezembro, data instituída pela Igreja Católica. Nascimento. Mas devemos nos lembrar que também temos nosso Natal, a data do nosso nascimento, ou melhor, do nosso renascimento. Então, o nascer e o renascer, íncitos na frase de Kardec, faz referência ao ponto de partida de um novo ciclo. É o início de uma jornada. O Natal é o início de uma jornada. É a comemoração da inauguração de um novo ciclo. Mas e o que significa morrer? Percebamos que o termo morrer está localizado na frase de Kardec, nascer, morrer, renascer, está localizado entre o nascer e o renascer. Então, devemos entender que morrer, longe de ser um ponto final, é um ponto de segmento, uma pausa para a reflexão, que por vezes tão pequena essa pausa que mais nos parece uma vírgula. E qual a necessidade de morrer? Por que precisamos morrer, ou melhor, por que ainda precisamos morrer? E aí a gente busca Paulo, o apóstolo Paulo, na Epístola aos Romanos, capítulo 6, versículo 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Quando o apóstolo Paulo nos fala em salário do pecado, quer que entendamos que a morte é consequência da nossa imperfeição, e não a punição, como muitos interpretam, já que pecar é errar o alvo. A morte, então, é uma oportunidade de corrigirmos o ângulo, corrigirmos a rota, porque progredir sempre tal é a lei, nos afirma Kardec. A evolução, meus queridos irmãos, é um processo contínuo de mortes e renascimentos. O instrutor, o mestre do Paramahansa Yogananda, Swami Sri Yukteswar, ele falava, instruindo o Yogananda, que reencarnamos no plano físico até nos desvincularmos desse plano. Morremos, vamos para o plano astral e depois retornamos ao plano físico. Até completarmos a nossa formação, serão muitas mortes e renascimentos. Mas para entendermos o processo de evolução, se faz necessário, penso eu, a não vinculação de toda morte à desencarnação. Ou seja, morrer sem desencarnar. Eu comentava com uma pessoa amiga, numa oportunidade, que eu comemorava 2 datas de aniversário, 2 datas de nascimento numa mesma existência. Por quê? Comemorava o meu renascimento verdadeiro e comemorava depois o ressurgimento a partir de um trauma pelo qual passei. Nem toda morte é orgânica. Filosoficamente, podemos analisar e classificar a morte
em diversas categorias que podem ser provocadas por traumas externos ou por iniciativa própria, como no autocídio. A semente morre para que a árvore nasça. Pode ser a morte de uma ideia, a morte de um conhecimento, porque quando a gente vai estudar a história da ciência, a gente percebe que alguns aspectos que eram tidos como verdadeiros, hoje não são mais. Então, morreu aquele conhecimento porque surgiu um mais próximo da verdade. A morte de uma crença. A gente crê até o ponto que depois descobre, se descortina, se faz luz sobre a nossa crença e que aquilo não é verdadeiro. A morte de um comportamento é um comportamento inadequado que o amadurecimento, a maturidade faz com que nós deixemos esse comportamento e passamos a adotar um outro mais conveniente. A morte de uma forma de pensar, a morte de um estado moral, a morte de um preconceito, que é o que tanto a gente precisa nesse momento na nossa sociedade, matar os preconceitos para que a gente possa ressurgir depois dessa morte, pessoas renovadas. As ocorrências traumáticas são as grandes responsáveis pelo fenômeno da morte na sua mais ampla tipificação. Mas podemos também renascer todos os dias, já que tendemos a morrer todos os dias, renascemos todos os dias. O Mahatma Gandhi colocava que eu morro todo dia quando durmo e renasço todo dia quando acordo. Digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Isso está em João 3, versículo 3. E dentro desse bojo de reflexões que estamos fazendo, vamos tentar analisar os efeitos dessa pandemia que causa traumas, que causam mortes orgânicas, morte física, morte moral, morte de sentimento, morte de ideias. Hoje vivenciamos uma experiência única. Sofremos traumaticamente com os efeitos de um programa de educação criteriosamente elaborado para o alavancamento moral da humanidade terrena. A pandemia não distingue cor, gênero, idade, credo nem nacionalidade. As portas da nova era estão sendo descerradas à nossa frente. Então, avante os aflitos. Que possamos aprender com o apóstolo Paulo, que depois do encontro traumático com Jesus, renasce, muda de nome, muda de atitude e muda toda a vida. Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Aquele que nos deu a sua vida, também nos chama a nascer de novo. Eu vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Quando Paulo afirma que a partir de sua modificação, eu vivo, não mais eu, e vivo, não mais eu, ele nos fala de sua morte moral, não a morte física. Morreu aquele homem antigo para nascer um homem novo. E quando fala, mas o Cristo vive em mim, ele fala não só do seu renascimento moral, como também do renascimento do Cristo em seu coração. Esse sim é o verdadeiro Natal. Não a suposta data em que uma criança nasceu numa manjedoura, mas sim o importante instante em que renasceu ou renascerá Jesus em nosso coração. Mas eu não vim aqui fazer uma palestra. Não me sinto à vontade expondo os conteúdos intelectuais desse momento. Soaria falso. Eu queria trazer para todos vocês a minha mensagem de esperança, as minhas reflexões, o meu sentimento, o meu pensamento
porque em mim isso é verdadeiro. E dessa forma que procedemos com os amigos e com os irmãos. Porque quando falo do que sinto e do que penso, falo do que eu sou e do que pretendo ser. Embora embasado nos argumentos espíritas e no Evangelho de Jesus, o pensamento e as reflexões são de minha responsabilidade. A vivência do momento presente exige de nós a fé pensada, raciocinada e inabalável. Exige de nós uma força inquebrantável, um profundo sentimento de compaixão. Lutar pela vida sem questionar a morte. Nos cabe, nesse momento, nos valermos da força dos ventos que nos açoita, do Evangelho de Jesus como base e surfar as ondas tormentosas que se erguem, orientados pela bússola de Kardec. Que as ondas traumáticas que nos solavanca arregimente em nós as forças transformadoras, promovendo a asfixia do indivíduo moral arcaico, fazendo refugir a alma como reflexo do Criador, nem que para isso nos seja exigida a morte orgânica. Que essa transformação ilumine a esfera íntima do ser espiritual, de forma tal que o Cristo se sinta estimulado a renascer em nosso coração, inaugurando um novo Natal em nossa vida. E que essa presença potencialize e amplifique a centelha divina da qual nos originamos, nos capacitando a verdadeiramente amarmos incondicionalmente, até que um dia possamos dizer: eu e o Pai somos um, porque já seremos uno com Jesus. Que tenham um Natal de plena felicidade, um Natal de luz, um Natal de amor, e que o ano novo seja descortinado com todas as bênçãos espirituais e divinas que a humanidade precisa. Muito obrigado. Nós agradecemos a Jair pela sua participação, pela presença aqui nessa noite, pela mensagem que ele nos trouxe para a nossa reflexão. E antes de fazermos a nossa oração final, gostaria de dar aqui um aviso. Tá? Hoje é o último dia que nós realizamos a atividade nesse ano de 2020. Vamos fazer um recesso nas nossas doutrinárias durante esse final de ano e durante o mês de janeiro, e retornaremos com as doutrinárias virtuais no dia 3 de fevereiro do próximo ano, esperando poder contar com a participação, com a presença de todos vocês, como foi durante todo esse período. E vamos agora elevar o nosso pensamento em oração para agradecer a Deus por tudo que vivenciamos nesse ano, por tudo que vivenciamos nesse período, por tudo que aprendemos, por todas as conquistas que tivemos durante todo esse tempo, pelas dificuldades que vivenciamos, mas sobretudo pela capacidade de superar todas essas dificuldades e pela certeza do aprendizado que todos esses momentos significaram para nós. Que possamos continuar trilhando os caminhos do bem, procurando sempre a presença de Jesus nos nossos corações, procurando sempre desenvolver a nossa vida pautado nos ensinamentos do Evangelho, pautado sempre nos princípios morais que Ele nos deixou. Que Jesus possa nos envolver em paz, harmonia e muita tranquilidade, permitindo que o próximo ano possa trazer para nós muita fé, mas sobretudo muita esperança para continuarmos com a nossa jornada. Que Jesus nos abençoe continuamente. Mais uma vez, muito obrigado e que possamos ter um Natal maravilhoso e um ano novo com muita luz e, sobretudo, com muito amor em nossos corações. Boa noite a todos e até o próximo ano. Quanta luz neste ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece minha alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração
a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós.